Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, O Novo Investidor. E hoje nós temos uma bomba, que na verdade não é tão bomba assim, mas enfim. Temos uma notícia aí pra vocês que é sobre a taxa Selic, que subiu novamente. E se você quer saber o que fazer com seus investimentos, o que não fazer, se é hora de vender, se é hora de comprar, assista esse vídeo que a gente vai te ajudar com essa questão. Então já se inscreve aqui no canal para quando saírem outros tipos de vídeos para te ajudar, que é o que a gente faz aqui, você vai ter acesso a ele antes de todo mundo, porque você vai estar inscrito aqui. Então deixe sua inscrição, seu like, seu comentário aí. E sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom pessoal, primeiro tomei meu suquinho de laranja aqui porque eu estou gripado, né? Infelizmente é a vida. Mas vamos ao que interessa. Na quarta-feira dessa semana tivemos a notícia de que a taxa Selic subiu em mais um ponto percentual. Antes nós estávamos num patamar de 5,5% e agora chegamos ao patamar de 6,5%. É a quinta alta seguida da Selic esse ano e não será a última, tá? Só para lembrar que a nossa inflação está em torno de 9,7% no acumulado aí dos últimos 12 meses e a expectativa é que a gente chegue até o final do ano, até o final de 2021, com a Selic em 8,25%, mas eu acredito que vai ser muito mais do que isso, talvez 9, 10%, quem sabe? Selic aí de 2 dígitos novamente? Não sabemos. Mas enfim, é provável que seja maior do que isso porque o Copom já vem aumentando essa previsão da Selic nos seus últimos relatórios, então talvez tenhamos uma Selic superior a 8,25%, que é a previsão atual. Com a alta da Selic, as pessoas começam a refletir mais sobre seus investimentos, principalmente a questão risco-retorno. Será que vale a pena continuar investindo em renda variável, onde você tem um risco muito maior do que investimento em renda fixa, quando você tem uma taxa Selic subindo e a expectativa é de que suba mais? Não sabemos. O fato é que muitos investidores começam a olhar mais para a renda fixa e achar os investimentos de renda variável menos atrativos com alta de juros. Embora que se você acompanha o mercado, você sabe o que está acontecendo no país, no mundo, né, na economia de forma geral, você sabe que essa alta já vinha sendo esperada e que na real não tem surpresa nenhuma nessa taxa Selic mais elevada que nós tivemos aí essa semana. E agora eu queria falar sobre uma classe de ativos em especial, que são os fundos imobiliários. Será que com essa alta da Selic fica menos atrativo ou menos vantajoso investir em FIIs? Será que não é o momento de você comprar fundos imobiliários? Talvez seja o momento de você vender todos os seus fundos imobiliários? Será que ainda vale a pena de fato? É o que a gente vai analisar agora. Para fazer essa análise eu vou usar 3 fundos imobiliários, 3 dos fundos que eu invisto, tá? Isso não é uma recomendação de compra, tá, gente? Eu só estou comparando, utilizando esses fundos imobiliários para fazer um comparativo com a Selic e avaliar a rentabilidade e tal, e o que vale a pena. E antes de tudo também, eu queria deixar uma outra observação aqui, tá? Fundos imobiliários são uma classe de ativo que tem como objetivo te prover uma renda passiva. Esse é o principal objetivo do investidor que investe em fundos imobiliários. Ou seja, os dividendos são o que nós buscamos quando compramos ativos desse tipo. Se você espera comprar um fundo imobiliário e ter um ganho de capital muito grande em cima do dinheiro que você investiu, esse não é o ativo ideal para você, porque os fundos imobiliários acabam sendo menos voláteis, na maioria das vezes, do que ativos como ações, por exemplo, que na maioria dos casos acabam te proporcionando sim um ganho de capital muito maior. E por que eu tô falando isso? Bom, levando isso em consideração, se o seu objetivo são os dividendos, quanto mais barato esse ativo estiver, melhor para você. Afinal de contas, não é o ganho de capital que você está buscando, mas sim os proventos, os dividendos, né, a renda passiva. Então vamos lá, eu vou falando aqui, vai aparecer as informações na tela para vocês enquanto isso. Vamos ao primeiro fundo imobiliário aqui que a gente vai usar nesse comparativo. Bom, e o primeiro fundo é o MXRF11, é um fundo da BTG Pactual. Ele possui hoje uma participação de 2,02% no IFIX, que é o nosso principal índice aí de fundos imobiliários. O seu dividend yield nos últimos 12 meses é de 8,67%. E ele tem aí um P sobre VP de 1,01. Ou seja, ele está ali mais ou menos na razão ideal entre o seu preço e o valor patrimonial. O MXRF é um fundo híbrido que possui CRIs como a grande maioria dos seus ativos financeiros. Uma observação sobre esse fundo é que ele está com uma queda acumulada nos últimos 12 meses de 7,98%, sendo que esse mês ele já acumula uma alta de 0,7%. Agora, sobre o último rendimento do MXRF11, nós tivemos uma cotação base de R$ 9,99, um rendimento de 0,8008%, sendo a data base para esse rendimento 31/8/2021 e o pagamento foi realizado dia 15/9/2021. E o nosso segundo fundo imobiliário é o BCFF11, um fundo
também da BTG Pactual. Ele possui uma participação no iFix de 1,74%, dividend yield de 8,57% e um P sobre VP de 0,89%. Ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. O BCFF11 é composto 54% por fundos de papéis e o restante em fundos de tijolos, como shoppings, hotéis, lajes corporativas, imóveis industriais, logísticos, hospitalar e por aí vai. Uma observação com relação a esse fundo é que ele está com uma queda acumulada nos últimos 12 meses de 21%, sendo que desses 21%, 4,2% é referente a esse mês atual. E o BCFF11 é um fundo de fundos. Sendo assim, ele acaba realmente tendo quedas um pouco mais acentuadas. E com relação ao último rendimento do BCFF11, nós tivemos uma cotação base de 71,49, rendimento de 0,6994%, data base 8/9/2021 e data de pagamento 15/9/2021. E agora o nosso terceiro fundo é o HGLG, um fundo da Credit Suisse. Ele possui 3,35% de participação no iFix, dividend yield de 8,21%, P sobre VP de 1,10, ou seja, ele está sendo negociado um pouco acima do seu valor patrimonial. E esse fundo é composto 70% por imóveis industriais e logísticos, ou seja, ele é basicamente um fundo de imóveis logísticos. E uma observação com relação a esse fundo é que ele acumula uma queda de menos 0,37% nos últimos 12 meses, mas com valorização no mês atual de 0,37%. O último rendimento do HGLG levou em consideração uma cotação base de R$ 163,97, o rendimento foi de 0,6709%, data base 31/8/2021 e data de pagamento 15/9/2021. Bom, como nós vimos aí, tivemos esses três fundos como exemplo, todos eles com acumulado aí de queda nos últimos 12 meses, né? Uns mais, uns menos. O BCFF11 em especial tem sofrido bastante com quedas, mas, como eu falei, o que importa são os seus rendimentos, né? E não em si o ganho de capital. E fora que, enfim, tem uma série de coisas que influenciam na queda dos fundos e tal. Como sabemos, é renda variável, então a gente vai variar mesmo, né? Não tem novidade nenhuma. Agora vamos para taxa Selic. Beleza? Vamos ver aqui direitinho. Bom, temos aí a taxa Selic. A taxa anterior era de 5,5%. A taxa atual é de 6,5%. Rendimento anterior, ou seja, do mês de agosto, de 0,428%. E esse mesmo rendimento, já descontando o IR, ficou em 0,3638%. Agora que nós temos todos esses números, todos esses dados sobre os fundos que nós vamos usar e a Selic, vamos fazer um comparativo aqui entre todos eles, beleza? Vai para a tela de novo. Primeiro vamos comparar o Dividend Yield, beleza? A Selic possui um percentual de 6,5% sem descontar o imposto de renda e descontando o imposto de renda nós temos um percentual de 5,52%. Já o MXRF11 tem um Dividend Yield de 8,67%, livre de imposto de renda, afinal de contas fundos imobiliários não possuem desconto de imposto de renda. BCFF11 8,57%, também livre de IR, e HGLG11 8,21%, também livre de imposto de renda. O comparativo dos últimos rendimentos vai ficar da seguinte forma: Selic 0,428% sem descontar o IR, Selic descontando o IR 0,3638%, MXRF11 0,8008% livre de IR, BCFF 0,6994% também livre de IR e HGLG 0,6709% livre de IR também. Como vocês podem ver, nós temos um yield maior dos fundos imobiliários que nós utilizamos aqui para comparar e também levando em consideração o rendimento do mês anterior, ou seja, o mês de agosto, os fundos imobiliários em geral ganharam da Selic de lavada. Então a minha conclusão, a minha opinião é que não vejo um momento assim para vender os meus fundos imobiliários. Eu vou mantê-los e vou continuar comprando. Se cair, eu vou continuar comprando, até porque, como eu falei, o meu objetivo com os fundos imobiliários é construir uma renda passiva e também eu utilizo esses dividendos que eu recebo todos os meses dos meus fundos imobiliários para fazer novos aportes, às vezes nos próprios fundos, às vezes em outros ativos, ou seja, isso acaba potencializando o valor que eu invisto mensalmente e, obviamente, reinvestindo esses dividendos, cada vez mais eu tenho um valor maior só de dividendos mensais para investir, fora o que eu aporto do meu próprio dinheiro. Só que tem uma pegadinha aí, tem uma pequena observação.
Lembra que lá no início do vídeo a gente falou que a inflação estava em torno ali de 9,60 e poucos, 9,7%, o acumulado de 12 meses? Agora vamos olhar aqui uma pequena coisinha aqui. Bom, nós temos aí os últimos rendimentos na tela, que nós acabamos de falar, mas vamos adicionar agora nesse comparativo o percentual da inflação no mês passado, no mês de agosto, isso levando em consideração o IPCA. Sendo assim, contra todos esses dados aí, nós temos uma inflação, o IPCA, de 0,87%. Ou seja, embora os fundos imobiliários tenham saído melhor do que a Selic no comparativo que a gente fez, todos esses ativos perderam no mês passado, no mês de agosto, para a inflação. O único que chegou perto de se igualar a inflação ali foi o MXRF11, mas mesmo assim não conseguiu chegar ao mesmo percentual. E o que isso significa? Isso é importante para você que está me assistindo agora entender que o quanto mais você tiver conhecimento e souber avaliar os ativos que você tem à sua disposição para investir, melhor. Porque quando a gente tem uma inflação superior ao que a gente tem de rentabilidade nos nossos investimentos, na realidade a nossa rentabilidade está negativa, porque se a inflação é maior do que o que a gente ganha, o nosso poder de compra com esse mesmo dinheiro que a gente ganhou, na verdade está diminuindo, e o nosso objetivo é sempre buscar superar a inflação dos nossos investimentos, algo que está sendo um pouco difícil. É bom que você saiba avaliar se você realmente está ganhando dinheiro com o investimento que você está fazendo ou não. Aqui a gente falou basicamente de rentabilidade, rendimentos, o que vale a pena ou não, mas você sabe de fato o que a Selic influencia na sua vida? Se você não sabe, eu vou te falar novamente, se inscreve aqui no canal. Nossos próximos vídeos vão abordar justamente essa questão de economia e inflação, e isso tem muito a ver com a Selic, nós vamos falar sobre isso, e aí você vai de fato entender o porquê dessa alta de juros e em que isso vai influenciar. Eu aposto que você não vai querer perder esse tipo de conteúdo, então já deixa a sua inscrição, seu like, seu comentário também, o que você achou do vídeo, o que você acha disso tudo, você investe em fundos imobiliários, tá vendendo, tá comprando, o que você tá fazendo, deixa aí que a gente bate um papo, troca uma ideia também aqui nos comentários. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo e tchau!